A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que as mulheres, elas vão até o sepulcro e elas pensaram que encontrariam Jesus ali morto, para que elas pudessem ali embalsamar. Mas chegando lá, irmãos, elas encontraram o túmulo vazio. Muitas vezes nós criamos expectativas de maneira pessimista sobre algumas coisas e pensamos: o milagre não vai acontecer, a porta não vai abrir, eu tenho que me acostumar com essa situação, eu tenho que me adaptar a viver a baiacandarasto com este impossível, porque nunca vai ter milagre. Deus está dizendo: eu vou surpreender o seu coração. Aquilo que você tem pensado que não vai acontecer, aquilo que você tem pensado que Deus não vai fazer na tua vida, Ele me trouxe aqui para te falar: irei de candorasto candaraia, te surpreendei, não tardará. As mulheres foram até o sepulcro e chegando lá elas tiveram uma surpresa. E não foi uma surpresa ruim, mas uma surpresa boa. Deus está dizendo: tem surpresa boa chegando. Chega de pensamento pessimista, chega de negatividade, de achar que nada vai acontecer, de achar que a história não vai mudar, que a porta não vai abrir. Deus está dizendo: toda negatividade está ficando para trás, todo pessimismo, porque eu, o Senhor, estou trazendo boas novas, estou trazendo boas notícias, estou trazendo novidade que alegrará muito o teu coração. Declare comigo: eu recebo de Deus novidade que vai alegrar o meu coração. Eu recebo de Deus novidade que vai alegrar o meu coração. A Bíblia nos diz, irmãos, que o anjo do Senhor, ele desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo do Senhor, irmãos, removeu a pedra, o que estava impossibilitando das mulheres entrarem no sepulcro e contemplarem o milagre. Tem coisas, irmãos, que acabam impossibilitando a nossa visão do milagre. Tem pedras que estão ali para que a gente não contemple o milagre, para que a gente não contemple a resposta, para que a gente fique com os pensamentos pessimistas mesmo. Mas Deus está dizendo: eles vão ser lançados fora, porque eu estou removendo a pedra do teu caminho. Você vai ver milagre. Declare comigo: eu vou ver milagre, porque a pedra está sendo removida do meu caminho. Eu vou ver milagre, porque a pedra está sendo removida do meu caminho. O anjo removeu a pedra. E ele se dirige ali, irmãos, às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Ele sabia o que elas estavam buscando. Ele sabia como estava o coração delas. E Deus sabe como você está. Ele sabe que você precisa de uma resposta. Ele sabe que você precisa de uma mudança de vida. Ele sabe que você precisa de uma transformação. Ai, irmão, mas o cenário é adverso. Pois é, o cenário das mulheres aqui também não era um cenário legal. Essas mulheres haviam visto Jesus morto. Essas mulheres haviam visto Jesus sendo colocado dentro do sepulcro, a pedra sendo rolada
levada sobre o sepulcro. Então elas viram tudo, elas viram a situação impossível, mas o nosso Deus, irmãos, é Deus de milagre no meio da impossibilidade, e tirou toda aquela tristeza, toda aquela angústia do coração daquelas mulheres, porque havia acontecido milagres. Não era da forma que elas estavam pensando. Eu não sei qual tipo de pensamento pessimista você entrou aqui, achando que não vai dar certo, achando que a pessoa que você ama não vai se converter, Rabaia Candarasto, achando Ramancho de Candaraia, que o impossível não vai acontecer na sua vida. Mas Deus está dizendo: eu vou mudar a tua história. Mas Deus está dizendo: eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou fazer o impossível acontecer, porque eu sou Deus que contempla a tua história. Eu sou Deus que sei o que você está vivendo, que sei o que você está passando, e não vou deixar o impossível tomar conta da tua história. O pessimismo, não vai acontecer, a porta não vai abrir. O Senhor está dizendo: vai abrir. O Senhor está dizendo: vai acontecer milagre, e o meu nome será glorificado na tua história. Aleluia. O anjo sabia o que aquelas mulheres foram fazer lá. Deus sabe, irmãos, muito bem como o nosso coração está, como está a nossa mente. Talvez você entrou aqui com a mente fechada para algumas circunstâncias que você está vivendo, algumas adversidades, e você diz: eu não consigo mais acreditar que vai ter milagre. Essas mulheres levaram ali aromas para o sepulcro. Era sinal de que, irmãos, elas não acreditavam que Jesus estava ressurreto. Tem momentos que Deus fala que vai mudar a nossa vida e a gente não acredita. Porque Jesus, ele havia dito que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, que a morte não teria poder sobre ele, Ramanchurabacandará, e eternamente não. Mas ele iria ressuscitar. Mas as mulheres esqueceram das palavras de Jesus. Elas começaram a focar na impossibilidade. De vez em quando a gente esquece da palavra do Senhor. A gente esquece daquilo que ele disse que faria na nossa história. E aí nós começamos a focar na impossibilidade. Nós começamos a focar na porta fechada. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Essas mulheres acharam: nós vamos embalsamar o corpo do Senhor Jesus, porque ele está lá. Ou seja, elas não acreditavam mais, não lembravam mais nem da palavra que Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você tem uma palavra. Deus te trouxe aqui para te lembrar que você tem uma promessa sobre esse casamento. Irmã, mas está um desastre, mas você tem uma promessa. Você tem uma promessa sobre essa vida financeira. Irmã, mas está tudo fechado. Deus está dizendo: você tem uma promessa. Você tem uma promessa sobre essa saúde. Você tem uma promessa de Deus. E hoje Deus diz para você: sua história não vai terminar assim. Declare comigo: a minha história não vai terminar da forma que está. A minha história não vai terminar da forma que está. Você vai ver aqui, no versículo de número 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ou seja, vocês vieram procurar ele aqui no sepulcro. Ele não está aqui, porque ele não está morto. Ele ressuscitou como ele havia dito. Irmãos, tinha uma revelação. Tinha uma palavra, mas diante do cenário contrário, os pensamentos pessimistas, a tristeza foi tão grande que tomou conta da vida dessas mulheres. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem uma palavra e Deus está dizendo: lembra do que eu já falei, porque eu sou fiel para cumprir. Mesmo que os pensamentos pessimistas, mesmo que o momento esteja tentando dizer contrário, Deus está dizendo: foca no que eu te falei, e foca na palavra, foca na promessa, deiramancho rasto candarai. Porque eu sou fiel para fazer acontecer aquilo que eu, Senhor, falei que faria. Rabaia rasto candaraia. Jesus não estava morto, mas havia ressuscitado. E o Senhor está dizendo: para que essas especiarias aí, minha filha? Para que essa mala da existência aí, meu filho? O Senhor, já disse que vou fazer milagre, eu estou vivo. Tem pessoas aqui com mala de desistência, querendo desistir de tudo, e Deus está dizendo: não desista. Não desista, porque eu sou Deus do impossível. Não desista, porque eu sou Deus que faço o milagre acontecer. Eu faço o impossível acontecer. Você só tem que se apegar a mim. Você só tem que crer na minha palavra. O anjo lembra as mulheres do que Jesus havia dito e diz assim: ele não está aqui não, venha ver.
Eu vou te dar a prova de que ele não está aqui. Deus vai começar a te dar sinais de que vai acontecer milagres. Deus vai começar a te dar sinais de que a palavra dele vai se cumprir conforme aquilo que ele te prometeu, mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que as impossibilidades te cerquem. O Senhor está dizendo: vai ser como eu disse, vai ter milagre, a porta vai abrir, a cura vai acontecer, a restauração vai acontecer. Mas o cenário é contrário, Senhor. Eu já estava com essas mulheres cheio de especiarias, dizendo acabou. E Deus está dizendo: essas especiarias não vão servir, abaiacandarasto, porque eu, Senhor, tenho milagre. Quem está vivo não precisa de especiarias. Quem está vivo não precisa ser embalsamado. O Senhor está dizendo: eu estou vivo. E você não vai, ribiante, o candaré, sepultar este milagre. Você vai viver um lindo testemunho. Porque Deus te fez uma promessa e Ele não esqueceu do que Ele falou. Jesus havia revelado que Ele iria ressuscitar. E Ele ressuscitou. E as mulheres contemplaram isso. E o Senhor está dizendo: você vai contemplar o que eu prometi. Você vai contemplar o que eu, o Senhor, falei que iria fazer. Essas mulheres agora teriam que dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Elas eram as primeiras testemunhas, irmãos, ocular de Jesus. Elas foram as primeiras a ver Jesus ressurreto. E o Senhor está dizendo: se prepare que você vai dar testemunho para muita gente. Se prepare que pessoas vão ter a fé fortalecida através de você. Porque você vai fazer como essas mulheres. Você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. Você vai dizer o que Jesus fez na sua história. Qual foi a ordem do anjo? E depois depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. Ou seja, ele não está morto, ele está vivo. Retornem, diga para os discípulos dele: sejam portadoras de boas novas. A partir de hoje, Deus está dizendo: o pessimismo está saindo, palavras pessimistas, pensamentos pessimistas, negativos estão saindo, e os teus lábios vão começar a proclamar boas novas. Você vai começar a dizer: Jesus faz, Jesus fez, Ele ressuscitou, Ele me fez uma promessa e eu achava que tudo estava perdido, mas Ele fez o milagre acontecer, Ele fez o impossível acontecer. Você vai começar a ter confirmações de que o Senhor está contigo, que Ele está nesse negócio e que a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Jesus tinha uma palavra liberada, e a palavra ribiando recai de rasto candaraia era essa: que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, ele não precisaria ser embalsamado. Por quê? Porque ele estava vivo. Deus está dizendo para você hoje: a promessa está de pé, a palavra que eu liberei vai acontecer na tua vida. O meu nome será glorificado na tua história e haverá confirmações do que Deus está falando contigo. Você está pensando que tudo está perdido, você está pensando que tudo acabou, e Deus está dizendo: certamente não tardará, eu vou surpreender o seu coração, eu irei te surpreender, diz o Senhor dos Exércitos, para a tua história. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai me surpreender. Eu creio que o meu Deus vai me surpreender. Deus é Deus de surpresa na tua vida. Deus é Deus de surpresa na sua história. E outra coisa, você vai ter confirmações do próprio Jesus. O anjo falou com essas mulheres, mas a Bíblia diz que Jesus apareceu para elas para confirmar. Jesus, ele vai começar a trazer confirmações para a sua vida, que não haverá sombra de dúvida, que ele vai fazer o impossível acontecer na sua história, que você vai viver o extraordinário de Deus. Versículo de número 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essas mulheres chegaram até Jesus, tocaram nele e viram que realmente ele estava ressurreto. Ou seja, toda dúvida, todo pessimismo, toda tristeza estava batendo em retirada, porque aqui havia prova do milagre. O Senhor está dizendo: haverá provas de que eu vou fazer milagre. A tristeza, o pessimismo, a ansiedade, a angústia está batendo em retirada, está caindo por terra, porque chegou o tempo do milagre de Deus na sua vida. Declare comigo: eu
creio que chegou o tempo do milagre de Deus na minha vida. Eu creio que chegou o tempo do milagre de Deus na minha vida. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ou seja, não tenham medo. Da mesma forma que o anjo havia dito para aquelas mulheres, agora o próprio Jesus ressurreto estava dizendo: não tenham medo. E hoje Deus está dizendo: não tenha medo, porque vai ter milagre. Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ou seja, eu não estou morto, eu estou vivo e eu vou cumprir a minha palavra. Hoje o Senhor diz para você: eu vivo, Ramancho, Nabaia, Candarai, eu reino para todos sempre, diz Jesus Cristo para você. E ele diz: eu vou cumprir a minha palavra. Tudo que eu falei você vai ver acontecer. Eu sei que tem momentos que tudo é contrário e o pessimismo tenta tomar conta do teu coração, mas diz o Senhor: eu sou contigo, eu estou com você e eu vou confirmar as minhas palavras, vou confirmar a minha promessa, vou confirmar o que eu tenho contigo. Tem pessoas que entraram aqui como essas mulheres que foram até o sepulcro cansadas, irmãos, achando que não tinha mais jeito, mas Deus surpreendeu o coração delas. Jesus apareceu ali ressurreto diante delas. O Senhor está dizendo: você estava cansada, você estava cansado, mas eu surpreenderei o seu coração e não tardará, porque eu sou Deus que falo e cumpro, confirmo, testifico. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer na sua história, como eu fiz na história dessas mulheres. Essas mulheres não saíram do sepulcro desesperadas, desesperançadas, tristes, amarguradas, não, mas elas saíram dali renovadas, revigoradas. E é isso que vai acontecer contigo. Deus está te renovando, lançando fora todo pensamento pessimista, toda negatividade, e você vai ver que o nome do Senhor será glorificado na sua vida, porque Ele é fiel. Porque Ele te fez uma promessa e Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir. Deus está dizendo: vai ter sinais de que tua história não vai terminar assim. Vai ter sinais de que Deus vai cumprir a boa palavra dele sobre a sua história. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele diz para você: a minha boa, perfeita e agradável vontade vai se cumprir na sua história. Eu, o Senhor, glorificarei o meu nome na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. O pessimismo está saindo, tem milagre chegando, tem sinais do próprio Jesus, porque Ele vai fazer milagre na sua vida e Ele está dizendo: eu estou trazendo sinais para a tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para Te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, meu Deus, por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que o Senhor cumpre a Tua palavra, que todo pessimismo bate em retirada. Eu sei que os Teus filhos, muitas vezes, têm sido cercados de situações adversas, que tentam levar a eles, meu Pai, a dúvida, a desistência. Senhor, mas o Senhor é o Deus que cumpre a tua palavra. E o Senhor está dizendo: não seja levado por aquilo que você está vendo, pelas circunstâncias contrárias, mas creia que eu vou cumprir cada palavra na tua vida. Por isso, eu, o Senhor, estou lançando por terra toda angústia, todo pensamento contrário, todo pessimismo. Senhor, obrigada, porque o Senhor vai surpreender o coração dos teus filhos. Decai de rasto, como o Senhor surpreendeu o coração dessas mulheres, como elas foram as primeiras testemunhas ocular do Senhor ressurreto. Assim vai acontecer na vida dos teus filhos. Eles vão viver o inédito, eles vão viver o impossível, e certamente o Senhor vai glorificar o teu nome na história deles, como o Senhor glorificou aqui, Pai, na história dessas mulheres, cumprindo a tua palavra e fazendo elas saírem dali surpreendidas, Pai, impactadas com o poder do Senhor. O Senhor é o Deus que tem poder para cumprir cada palavra, e eu creio que nenhuma palavra que o Senhor, Pai, determinou sobre a nossa história vai cair por terra, mas o teu nome será glorificado na nossa história. O teu nome, Pai, será exaltado na nossa vida, e cada palavra que o Senhor nos prometeu, eu creio que o Senhor vai cumprir, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir, independente das circunstâncias contrárias. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. E cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus, Ele diz para você que Ele é o Deus do impossível. Ele pega aquilo que é improvável e Ele transforma em milagres. Ele pega os pensamentos pessimistas e lança por terra, porque Ele é o Deus do impossível. Assim como essas mulheres foram surpreendidas diante do sepulcro e todo o pessimismo, toda a tristeza, toda a angústia caiu por terra da história delas, e houve ali a prova de que Jesus estava ressurreto. Houve milagre, houve testemunho, houve alegria. Assim também acontecerá na sua história. Deus está transformando a tristeza em alegria. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.